48. Dragon Ball Legend capítulo 355. Vegeta chocado. Autor. Conexão da folha de bordo. Esse capítulo veio de novelbean.com. Não se esqueça de conferir o site. Tarble, que estava ao lado, encarava tudo aquilo com uma expressão atônita. Ele conhecia muito bem a personalidade do irmão. Assim, quando viu Miers falando grosseiramente com Vegeta, soube que seu irmão ficaria irritado, e o que aconteceu depois confirmou seu julgamento. Como previsto, Vegeta começou uma luta, mas Tarble não esperava que seu irmão, o príncipe Saiyajin Vegeta, fosse lançado por Miers com um único soco. Para Tarble, parecia que tinha levado um tapa no rosto. Irmão, senhorita Miers, por favor, não briguem. Tarble reagiu e gritou apressadamente, ambicioso. No entanto, Miers conseguiria facilmente parar essa surra unilateral? Quanto ao grupo mais fraco, Vegeta, sua natureza ativa também o levou a não desistir facilmente. Ele era lançado para longe repetidamente, e a cada vez, ainda avançava implacavelmente só para ser lançado de novo. Senhor Shiaya. Tarble não teve escolha a não ser pedir ajuda a Shiaya. Shiaya assentiu e disse, Miers, não cause confusão. Miers riu, pulou de volta para o lado de Shiaya e disse, eu só estava dando uma lição para ele. Que disse para ele nascer com um talento maior que o meu. Então, devo te dar uma surra também? Shiaya achou aquilo um tanto ridículo. Será que só porque Vegeta era mais talentoso que Miers, ela pôde dar uma lição nele? Não havia muitos neste mundo com um talento maior que Miers, então ela daria uma lição a cada um deles. Miers disse, insatisfeito, Você já não me deu uma palmada quando estávamos no planeta Vegeta. Você ainda se lembra? Shiaya brincou com Miers ao lembrar da primeira vez que encontrou o deus da destruição, Berus. Naquela época, Shiaya deu umas palmadas impiedosas em Miers, criando uma cena que Miers lembrava perfeitamente em seu coração. Assim que conversavam e riam, Vegeta ouviu o nome de Miers e de repente sentiu uma sensação de familiaridade. Parece que ouvi esse nome, Miers, em algum lugar. Talvez ela fosse muito famosa no planeta Vegeta. Vegeta franziu a testa e murmurou. Sentiu raiva do desrespeito flagrante de Shiaya e dos outros, mas não agiu precipitadamente. A experiência e os instintos que adquiriu ao lutar contra vários inimigos por muito tempo o fizeram perceber que os estranhos eram extremamente poderosos. Se ele se movesse nem que fosse 1 centímetro, isso traria resultados muito ruins. Esse sentimento o deixou muito deprimido, porque mesmo sob o assustador Frieza, ele ainda mantinha o orgulho de um príncipe Saiyajin. Embora os subordinados de Frieza frequentemente o desprezassem, por baixo da superfície, ninguém ousava ignorar sua existência. Vegeta também suportava as pequenas artimanhas dos subordinados de Frieza, e não porque fossem mais fortes que ele. Só o próprio Frieza, e vários membros centrais, faziam Vegeta suportar em silêncio. Quanto às outras chamadas pessoas capazes, Vegeta estava totalmente qualificado para desafiá-las diretamente. No entanto, diante desses Saiyajins, ele foi ignorado. Sem contar que ele possuía a identidade de príncipe Saiyajin, seu poder de batalha também não era mais fraco que o do rei Vegeta, e ele também foi ensinado a não tolerar tal coisa. No entanto, os 3 Saiyajins eram muito poderosos, então Vegeta fechou o punho e aguentou. Tarble, quais são as identidades dessas pessoas? Vegeta se aproximou e perguntou ao irmão. Tarble respondeu sem expressão, eles também são Saiyajins do planeta Vegeta. Idiota! Os Saiyajins do planeta Vegeta eram tão poderosos assim? Vegeta o repreendeu. O poder de batalha de Vegeta, de 10.000, já poderia ser considerado o nível mais alto durante a era do planeta Vegeta, mas esses 3 Saiyajins ainda podiam derrotá-lo casualmente. Talvez, só o guerreiro, Genil, que morreu há muito tempo, seria páreo para eles. Contra esses especialistas, Vegeta permaneceu vigilante, mesmo que o outro grupo também fosse Saiyajin. Depois de conversar brevemente com Miers, Shiaya olhou para o Vegeta e estreitou levemente os olhos. Essa pessoa em péssimo estado é o frio e orgulhoso príncipe Vegeta da obra original? Seu penteado é herdado e bem parecido com o do rei Vegeta, mas infelizmente, seu poder de batalha atual ainda é fraco. Vegeta. Shiaya chamou Vegeta com um sorriso. Quem é você? Não havia guerreiros poderosos como você entre os Saiyajins do planeta Vegeta. O corpo de Vegeta estava tenso, e ele não sabia por que seu corpo tremia levemente. Claro, isso era resultado da repressão natural sentida ao enfrentar um inimigo formidável.
Vegeta não gostava muito dessa sensação. Ainda não posso te contar sobre nossa identidade. Só quero informar que sua força atual não é satisfatória. A linhagem de um Saiyajin não é tão simples. Assim, espero que você não fique cegado pelo chamado talento latente. Como assim? Jiraiya não respondeu a Vegeta. Em vez disso, continuou, você deveria continuar cumprindo missões com Nappa e Raditz e treinar bem. Mais cedo ou mais tarde, você vai entender do que estou falando. O rosto de Vegeta estava frio enquanto ele levantava as sobrancelhas. Ele não gostava de palavras tão enigmáticas. Se ele não fosse mais fraco que Jiraiya, teria atacado sem ceder. No fim, ainda não sou poderoso o suficiente. Vegeta fechou o punho, sentiu uma sede urgente de poder. Certo, você sabe a verdade sobre condenar a destruição do planeta Vegeta. Jiraiya mudou de assunto de repente e perguntou. Não foi destruído pelo impacto de um meteorito. Vegeta franziu a testa. Balançando a cabeça com desdém, Jiraiya disse friamente, como um meteorito tão pequeno pode destruir o planeta Vegeta? Os Saiyajins vivendo nele eram inúteis. Vegeta ficou atônito, e sua expressão mudou de repente. Ele há muito sentia que algo estava errado, mas naquela época ainda era jovem demais, assim, ele não nutria muitas suspeitas. No entanto, à medida que envelhecia e suas experiências aumentavam, ele questionava cada vez mais a teoria do impacto do meteorito, mas não havia evidências reais para sustentar suas suspeitas. Como resultado, ele não revelou suas suspeitas a ninguém. Agora, enquanto Jiraiya revelava a verdade com um comentário, Vegeta imediatamente sentiu todo tipo de dúvida profunda no coração. Agora ele finalmente tinha certeza que a explicação do impacto de um meteorito era simples demais, e o comentário de Frieza simplesmente não era crível. Foi o Frieza. Vegeta rangeu os dentes e disse. Esperto. Jiraiya elogiou. Vegeta ficou em silêncio. Naquela época, Vegeta era como um barril de pólvora. Qualquer um que o tocasse queimaria seu dedo, e até Tarble, seu irmão mais novo, não queria causar problemas. Saiyajins, como subordinados de Frieza, receberam um tratamento muito alto. Desde a destruição do planeta Vegeta, a posição dos Saiyajins na Força Frieza despencou drasticamente. Agora, até algumas raças mais fracas ousavam ridicularizá-los descaradamente, referindo-se a eles como os remanescentes de uma raça que havia perdido seu planeta-mãe. Como orgulhoso príncipe Vegeta aguentaria isso? Acontece que tudo foi um truque planejado por Frieza. Nós, Saiyajins, nos esgotamos por Frieza sem se esconder, e ele nos recompensou assim? A expressão de Vegeta ficou sinistra, e quanto mais falava, mais sua raiva se agitava. Após um momento de silêncio, Vegeta agradeceu de repente a Jiraiya. Obrigado por me contar a verdade. Jiraiya riu. No coração dele, Frieza e os outros demônios do gelo já haviam morrido por suas mãos, o que era suficiente para aceitar os agradecimentos de Vegeta. Atualmente, você ainda trabalha sob Abicado, então tem interesse em nos seguir? Jiraiya lançou um ramo de oliveira para Vegeta. No entanto, Vegeta recusou categoricamente, não precisa, eu gosto de ficar sozinho. Jiraiya assentiu e não se surpreendeu. Apontando para Tarble, ele disse, vou levar Tarble embora. Não é adequado para Saiyajins viverem neste planeta. Vegeta refletiu sobre isso. A natureza de Tarble não é adequada para combate. Além disso, esses 3 Saiyajins são misteriosos, então talvez ele consiga conquistas em outras áreas. Depois de refletir um pouco, Vegeta concordou. Vegeta também era impotente para detê-los. O poder de batalha de Jiraiya, Mieres de Xilinga estava muito acima do dele. Se tivessem alguma intenção maligna, por que precisariam falar bobagens com ele por tanto tempo? Em seguida, Jiraiya conversou com Vegeta. Ele descobriu que Vegeta não era tão arrogante quanto nos boatos. Talvez fosse porque a força de Jiraiya era muito maior que a de Vegeta. Embora a expressão de Vegeta fosse muito rígida, ele não agia de forma arrogante ou inacessível. E de fato, só quando a força de alguém supera em muito a de Vegeta, ele conversa com eles como iguais. Jiraiya, eu gostaria de saber quanta diferença há entre nós. Vegeta disse de repente. Jiraiya olhou para ele e disse, a diferença entre você e eu é grande demais. Você ainda lembra do Frieza? Sim. Vegeta assentiu friamente. Frieza era conhecido como o Imperador do Universo, e ele realmente tinha força suficiente para ostentar esse título.
Mas você sabia que o poder de batalha de Frieza em estado normal é 530.000? Xiae olhou para o Vegeta e disse casualmente. Ah! Vegeta pulou de repente, com espanto estampado no rosto. Era a primeira vez que ele recebia informações sobre Frieza tão claramente. Originalmente, ele teria ficado feliz ao obter essa informação, mas 530.000 era um número grande demais para ele engolir. O poder de batalha de Frieza em estado normal havia chegado inesperadamente a 530.000. Quando de repente soube do poder de batalha de Frieza, parecia que uma enorme pedra havia sido jogada no coração de Vegeta, levantando ondas furiosas. As ondas furiosas em seu coração não diminuíram por muito tempo. Droga! Frieza realmente atingiu um poder de batalha de 530.000. Como uma informação assim poderia ser facilmente aceitável para Vegeta, cujo poder de batalha era de apenas 10.000. No entanto, as próximas palavras de Xiaia imediatamente deixaram Vegeta atônito. Xiaia disse baixinho, Frieza era muito forte, mas ainda assim bastaria um dedo para eu matá-lo. Xiaia estalou os dedos, e o espaço ao redor deles de repente ficou pegajoso. Então, uma aura tranquila e distante, mas crescente, irrompeu instantaneamente. Vegeta sentiu como se tivesse caído em um abismo sem fundo enquanto uma aura assustadora e gelada o envolvia, deixando-o imóvel. A aura de Vegeta desapareceu, e ele caiu no chão, paralisado. Havia gotas de suor em sua testa enquanto ele respirava fundo. Será que você é o lendário Super Saiyajin? Vegeta olhou para Xiaia cautelosamente e perguntou contra a vontade. O lendário Super Saiyajin? Mais ou menos. Xiaia assentiu em reconhecimento. Nesse momento, Mier saltou e disse com uma expressão adorável, não, 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 Super Saiyajins comuns não são páreo para nós. Nós. Vegeta parecia incrédulo. Será que vocês são todos Super Saiyajins? Sim, todos nós somos Super Saiyajins. Xiling assentiu seriamente e disse. Vegeta sentiu como se toda sua visão de mundo tivesse sido subitamente destruída. Super Saiyajins não sempre foram existências lendárias. Como é que 3 deles apareceram de repente? O rosto de Vegeta estava tenso, e ele não sabia o que dizer. Dragon Ball Legend capítulo 356, Tarble chegando ao planeta Ongsan pela primeira vez. Super Saiyajin, era a lenda máxima entre a raça Saiyajin, e como não havia sido comprovado, muitas pessoas simplesmente o consideravam uma lenda. Assim como diferentes raças produzem seus mitos, e os Saiyajins deram à sua história mitos lendários. Essas lendas foram passadas de boca em boca para as gerações futuras. Alguns estimulam o espírito de luta, buscando um objetivo de luta, e outros a coesão do espírito de equipe. No entanto, não era muito conclusivo se Super Saiyajins realmente existiam. Vegeta naturalmente conhecia as lendas do Super Saiyajin. Ele acreditava firmemente na autenticidade dessas lendas e vinha trabalhando duro para seguir esse caminho. Ele fez isso porque sabia que só se tornando um Super Saiyajin lendário conseguiria derrotar Frieza e restaurar a raça Saiyajin. No entanto, bem na frente dela estavam 3 Super Saiyajins, uma percepção que fez Vegeta sentir como se estivesse sonhando. Um Super Saiyajin é muito superior a um Saiyajin comum. Seu talento latente é muito bom. Se você treinar duro no futuro, pode também conseguir um avanço. Xiaia deu um tapinha no ombro de Vegeta como se cuidasse de um irmão mais novo. Vegeta não só não rejeitou Xiaia naquele momento, como também se sentiu extremamente tocado. Vegeta ficou revigorado enquanto refletia. Sim, eu sou o príncipe do planeta Vegeta. Além disso, com meu talento e esforço, definitivamente posso me tornar um Super Saiyajin. Até lá, Frieza, abricados serão todos insignificantes. Vegeta estava cada vez mais empolgado, e com isso, sua autoconfiança crescia. Sua conversa com Xiao fez perceber que estava longe de se tornar verdadeiramente forte, mas ainda havia esperança. Depois de ficar um tempo no planeta Degsa, Vegeta partiu rapidamente de uma nave espacial. Como ele escapou secretamente durante o intervalo entre as missões, Vegeta teve que correr de volta para encontrar Nappa e Raditz. Tarble, parece que seu irmão está muito preocupado com você. Enquanto encarava a nave espacial de Vegeta se afastando, Xiaia se virou para Tarble ao lado e disse, Vegeta não desgostava do irmão porque ele era fraco. Em vez disso, ele se esgueirou para vê-lo. Xiaia sabia que, por trás da expressão resoluta e severa de Vegeta, havia um coração mole. Tarble assentiu e perguntou, irmão mais velho Xiaia, para onde vamos agora?
Tarble entendia que Vegeta o fazia seguir Shia para seu bem-estar, então era muito respeitoso com Shia. No entanto, ele relutava em deixar o planeta Degsa, onde viveu por 16 anos. Claro, vamos voltar para a casa dos Saiyajins, o planeta Onsan. Shia disse em tom sério, e então pegou uma pulseira gravitacional e a entregou para Tarble. A gravidade do planeta Onsan era mais de 10 vezes a da Terra, e também muito mais forte que a do planeta Vegeta. Tarble vivia no pequeno planeta Degsa há todos esses anos e, assim como Goku, há muito tempo se tornara inadequado para a gravidade original. Planeta Onsan? Tarble murmurou. Tem muitos Saiyajins no planeta Onsan? Você vai saber quando chegar lá. Shia sorriu levemente, mas não respondeu a pergunta. Depois, deixou Tarble ajustar a pulseira gravitacional para uma intensidade que ele suportasse. Depois de ver o brilho translúcido e cintilante cintilar, Shia levou tudo junto e foi embora. Para o Shia atual, era tão simples quanto respirar, levar várias pessoas e se teletransportar instantaneamente para o universo. Planeta Onsan. O sol da manhã nasceu e uma brisa suave soprava. Quando Shia e os demais voltaram, um novo dia acabara de começar. O sol nascente vermelho brilhante se refletia no céu, exalando os suaves e refrescantes raios de luz do sol da manhã cedo. Embora Shia, Mieres e Xiling não tivessem retornado há mais de um ano, o planeta Onsan não mudou muito. No entanto, havia auras mais poderosas no planeta Onsan, e também houve um aumento de nova vida. Ei, o sol da manhã nasceu e o tempo está revigorante. Hoje também é um dia muito bom. Shia riu com um leve sorriso no rosto. À medida que mais vida nascia, cenas prósperas pareciam surgir. Ah, este é o planeta Onsan. A gravidade aqui é muito poderosa. Como retornaram ao planeta Onsan via transmissão instantânea, a pulseira gravitacional não mudou imediatamente a gravidade. Então uma forte gravidade pressionou o corpo de Tarble, fazendo seu rosto ficar pálido e todo o corpo tremer. Felizmente, a pulseira gravitacional mostrou seu efeito logo depois, e a expressão de Tarble melhorou. Tarble, você deveria vir à minha casa primeiro, e depois eu arranjarei um lugar para você. Era melhor organizar Saiyajins como Tarble, com temperamentos não adequados para combate, logística ou para a ilha flutuante. Falando da ilha flutuante, Shia se lembrou de Launch, que vagava livre sem amarras na Terra há vários anos. Se ela não fosse trazida de volta, quem cuidaria da questão dos feijões Senzu? Mieres, você vai para a Terra e traz o Launch de volta. E se ela não quiser voltar? Idiota, então só amarre ela e traga ela de volta. O lançador que não quer voltar deve ser o lançador de cabelos loiros, disse Shia sem nenhum traço de educação. Bom. Mieres assentiu, então imediatamente usou a transmissão instantânea e partiu para a Terra. Enquanto olhava para as costas dos Mieres desaparecendo, Tarble não pôde deixar de mostrar a inveja nos olhos enquanto refletia. Essa habilidade que pode ser usada para atravessar distâncias vastas instantaneamente é realmente mágica. Depois disso, Shia levou Tarble a passear pelo planeta Onsan. Na cidade, enormes edifícios hemisféricos se erguiam uniformemente. Cada edifício era uma estrutura padrão de 4 andares. Havia áreas de treinamento, áreas de moradia e áreas de lazer no círculo de convivência que podiam atender aos vários tipos de necessidades dos Saiyajins. Com o aumento do número de Saiyajins, a cidade equilibrada e harmoniosa dos Saiyajins também estava se expandindo para fora. Agora, já era como um grande círculo vivo. Tarble sempre viveu no planeta Degsa, que era um planeta tecnológico, então ele não era estranho à tecnologia. No entanto, o ambiente de treinamento no planeta Onsan o fazia se sentir naturalmente próximo de It. Mesmo não sendo muito fã de treinamento, os genes de combate e sua linhagem Saiyajin ainda faziam seu sangue ferver um pouco. Shia, ele é o filho mais novo do Rei Vegeta, Sua Alteza Tarble. Na casa de Adri perguntou surpreso. Sim, eu também vi o Vegeta, mas não o trouxe de volta. Além disso, acho que ele não estaria disposto a voltar. Vegeta tinha o orgulho do Rei Vegeta. Mesmo que tivesse que levar uma vida ao ar livre, não viria ao planeta Onsan. Porque ali, ele não seria mais o príncipe dos Saiyajins. Adri assentiu. Ele também tinha visto Vegeta há muito tempo. Naquela época, ele pensava que, se sua filha e sobrinho conseguissem alcançar metade das conquistas do príncipe Vegeta, ele agradeceria aos céus. Agora, ele sabia que tinha uma visão muito limitada naquela época. O Deus do destino faz as pessoas tolas.
Agora, Xiaia já era o líder do planeta Ongsan. Sua Alteza Tarbli. Adri disse educadamente. Tarbli acenou repetidamente com as mãos e disse, não me chame de Vossa Alteza. Não sou mais um príncipe. Tarbli sabia que o planeta Vegeta já havia sido destruído, com sua antiga glória também morrendo junto com ele. Agora, os Saiyajins do planeta Ongsan eram completamente diferentes dos do planeta Vegeta. O líder deles é Xiaia, e se eu me proclamar príncipe novamente, acho que ninguém concordará com isso. É melhor não me humilhar. Além disso, Tarbli percebeu que Xiaia era um líder melhor do que seu pai, o rei Vegeta. Sob sua liderança, os Saiyajins não só restauraram sua antiga glória, como até sua influência superou em muito a do planeta Vegeta. Agora, na área leste, talvez ninguém ousasse menosprezar a influência do planeta Ongsan. Adri sorriu e disse, então, vou te chamar de Tarbli. Você vai morar no planeta Ongsan no futuro. Se tiver algum pedido, pode me perguntar diretamente. Pode deixar. Depois disso, Xiaia contou a Adri sobre seu treinamento no planeta do Deus da Destruição. Nessa época, Bardock também veio. Depois de ouvir a descrição de Xiaia, Adri e Bardock se encararam sem palavras. A quantidade de informação nas palavras de Xiaia era suficiente para que eles assimilassem por muito tempo. Então, a transformação Super Saiyajin é só um método rápido, realmente poderoso ou misterioso. Ah! Bardock suspirou emocionado. Embora um Super Saiyajin fosse forte, afinal, era apenas uma transformação do tipo explosivo. Não era o poder do estado normal. A transformação libera seu poder em um curto período, esgotando assim a energia. No entanto, isso era diferente do estado misterioso como o de Guan. Isso era realmente uma força poderosa. Xiaia sorriu e disse, mas, no estágio atual, a transformação Super Saiyajin pode ser considerada uma transformação poderosa para um indivíduo. Se alguém não tiver poder compatível suficiente, seu reino será apenas um castelo no ar. Aliás, você já ouviu falar de Deus Super Saiyajin? Xiaia perguntou casualmente, mas depois de ver a expressão vazia de Adri e Bardock, não disse mais nada. Xiaia achou que teria que perguntar essa coisa para Zanja, já que ela já havia conhecido o Saiyajin de cabelos ruivos no passado, que deveria ser um super Deus Saiyajin. Após algumas horas, um raio de luz brilhou, e Miers retornou com o launch de cabelos azuis. Por que você ficou tanto tempo fora? Miers afrouxou o aperto e tirou 2 livros. Um se chamava Crônicas da Galáxia e o outro Biografia do Imortal Marcial. Isso é o que a Tigtes acabou de me deu. Ela pediu para a gente liberá-la por toda a galáxia. Ela tem uma boa ideia. Xiaia pegou o livro e folheou algumas páginas. O primeiro livro intitulado Crônicas da Galáxia foi a edição capa dura do livro que Xiaia havia lido na Terra anteriormente. Era mais refinado do que o romance anterior, que era baseado em Vegeta como modelo. Quanto ao outro livro intitulado Biografia do Imortal Marcial, foi o trabalho mais recente de Tigtes. Xiaia folheou algumas páginas e concluiu que a história era baseada principalmente na Terra como pano de fundo. Esta história não é adequada para lançamento na galáxia. Só lança o primeiro livro dela, disse Xiaia ao tomar uma decisão, e então apresentou Tarbli ao launch. Depois disso, pediu a Gene que arranjasse trabalho para Tarbli. Dragon Ball Legend capítulo 357, Eventos passados de Saiyajin de cabelos ruivos. Xiaia sabia que o caráter de Tarbli não era adequado para o combate, então o designou para um trabalho na área de logística. Assim, Tarbli não precisará de poder de batalha para realizar trabalhos logísticos com Gene ou Charlene. Após fazer os preparativos adequados para Tarbli, Xiaia dedicou algum tempo para lidar com os assuntos do planeta Ongsan. Devido à destruição do planeta Abakuf, os Saiyajins precisaram abrir novos mercados, uma ação que inevitavelmente os levaria a cruzar caminhos com a Aliança de Comércio do Universo ou organizações similares. A verdade era que, dentro do alcance do cânone, embora tais palavras fossem um tanto tendenciosas, era a verdade do universo sombrio, semelhante a uma floresta. Se uma parte tiver força para esmagar a outra, não haverá necessidade de manter conversas razoáveis. Ambos os partidos só chegarão a um acordo se tiverem forças semelhantes. Os mercados precisavam do apoio de uma força militar. Caso contrário, inevitavelmente surgiriam obstáculos à sua frente. Sobre esse fato, a força dos Saiyajins no planeta Ongsan poderia servir como apoio. E a propósito, a Organização Patrulha Galáctica foi restabelecida recentemente,
E o povo Feidaia se conectou novamente à rede de missões e à plataforma pública da Patrulha Galáctica. Adri de repente relatou as notícias da organização Patrulha Galáctica. Após a destruição da organização Patrulha Galáctica por Bojack e seus companheiros, a organização finalmente foi restabelecida com o apoio de vários cais após algum tempo. Além disso, após essa batalha, a recém-estabelecida organização da Patrulha Galáctica passou a ser composta pelo nível de liderança e pelo nível básico da força militar. Ao aprender com a amarga experiência anterior, a organização agora deu mais importância à força militar do que nunca. Shia assentiu. A criação da organização Patrulha Galáctica não foi contra suas expectativas porque os 4Ks precisam de um porta-voz na galáxia para manter a estabilidade. Claro, embora a antiga organização da Patrulha Galáctica tenha unificado as 4 grandes galáxias nominalmente, eles não conseguiram alcançar o objetivo de manter a estabilidade da galáxia. Desde que a organização da Patrulha Galáctica foi restabelecida, manteremos nossa cooperação original com eles. Se tiverem alguma missão, podem liberá-la, mas o Departamento de Administração de Missões deve verificá-las. As missões que possam prejudicar os interesses de longo prazo do planeta Ungsan devem ser evitadas. Shia refletiu por um tempo e disse de forma direta. No nível dele, sem falar na pequena organização da Patrulha Galáctica, ele nem levava os cais a sério. No entanto, seria um pouco complicado provocar o Rei do Inferno. Não se preocupe. Vamos providenciar isso corretamente. Esse assunto estava relacionado aos planos do planeta Ongsan, então todos assentiram. Depois disso, Shia lembrou a pesquisa do povo Feidaia sobre os destroços do Metacoler e perguntou: já faz mais de um ano desde que o povo Feidaia obteve os restos dos Metacoleres, então, a pesquisa deles trouxe algum resultado? Se o povo Feidaia tivesse sucesso em sua pesquisa, mesmo que tivesse obtido apenas uma pouca tecnologia útil dos destroços, seria um grande resultado para o planeta Ongsan. Falando na pesquisa do povo Feidaia, Adri não pôde deixar de rir. Há alguns resultados. Recentemente, eles completaram um novo nível de bioguerreiros que são muito mais poderosos que os Cybermen do planeta Vegeta. Agora, eles estão pesquisando o segundo nível de pessoas biológicas. Quais são os detalhes? Shia mostrou uma expressão surpresa e perguntou. Os Cybermen do planeta Vegeta eram portáteis e fáceis de fabricar, e enquanto houvesse solo adequado, eram bastante fáceis de cultivar. Eles tinham um poder de batalha de cerca de 1000. Eram canhões econômicos e consumíveis, com grande importância estratégica na captura de planetas de nível médio e alto. Portanto, quando soube que o povo Feidaia havia desenvolvido bioguerreiros mais poderosos que os Cybermen, Shia ficou um pouco interessado. Pessoas biológicas eram diferentes dos humanos reais. Eles não tinham senso de identidade e eram completamente controlados por um núcleo em seus cérebros. Quanto às semelhanças entre eles e os seres humanos, pode-se dizer que eles se pareciam mais com humanos. Claro, os antigos guerreiros desenvolvidos pelos ancestrais do povo Feidaia eram outra situação. Adri sorriu e disse, o primeiro grupo de pessoas biológicas de nível básico tem um poder de batalha de cerca de 2000. Ainda não estão prontos para o combate e são usados principalmente para o treinamento de jovens Saiyajins. Shia assentiu em aprovação. Devido aos altos padrões do planeta Ongsan, os biopovos de primeiro nível só podiam ser usados para treinar crianças pequenas. Como uma raça de combate, os Saiyajins precisavam acumular experiências de batalha desde cedo, e à medida que a população de Saiyajins no planeta Ongsan continuava a aumentar, os Shia não conseguiriam proteger todos os Saiyajins como antes. Após revisar a análise, pode-se concluir que os Saiyajins só se tornam guerreiros qualificados após passarem pelas provações da guerra e do sangue. O poder de batalha dos biopovos de segundo nível está aproximadamente entre 5.000 e 10.000, continuou Adri. Levemente surpreso, Shia sentou-se ereto. Esse nível de pessoas biológicas era suficiente para chamar sua atenção, afinal, a maioria dos Saiyajins no planeta Ongsan também estava nesse estágio. A lealdade dessas pessoas biológicas é garantida? Shia perguntou seriamente. Ele não estava preocupado que o povo Feidaia tivesse más intenções porque agora era uma raça que cresceu junto com os Saiyajins. Um se especializa principalmente em ciência e tecnologia, enquanto o outro se especializa em batalha. Assim, as pessoas biológicas foram apenas a cereja do bolo. Sim. Adri assentiu. Todos foram implantados com microchip. Além disso, essas pessoas biológicas foram criadas sem consciência.
Deixe o povo Feidaia pesquisar cuidadosamente. Xiaia acenou com a mão e passou seu julgamento. Se a fabricação de biopessoas de segundo nível pudesse ser concluída facilmente, um grande grupo deles seria formado, mas Xiaia ainda estava muito calmo. Enquanto não houvesse um bio-guerreiro no nível de Zanja, Xiaia permaneceria completamente indiferente. Mesmo que houvesse, não seria difícil para ele suprimi-las com apenas um aceno da mão. Falando em Zanja, Xiaia tinha algo para perguntar a ela, então encerrou a conversa ali e seguiu em direção à ilha flutuante onde Zanja morava. A ilha flutuante estava localizada no espaço dimensional superior do planeta Ongsan. Sua aparência era um pouco semelhante à do Mirante na Terra. Não era fácil para ninguém em todo o planeta Ongsan ir à ilha flutuante, exceto Launch, que tinha direitos para operar ali, porém, foi moleza para Xiaia. Xiaia acenou suavemente a manga do pano e, de repente, um buraco pareceu surgir sobre a floresta plana e densa, revelando uma ilha imponente e majestosa sob a qual pedras afiadas e irregulares estavam expostas. Xiaia imediatamente lançou a habilidade de teletransporte, e sua figura apareceu instantaneamente na ilha flutuante. Ilha flutuante. Um vale próximo ao qual um riacho corria. Zanja descalça molhava os pés no pequeno riacho. Quando viu Xiaia se aproximar, os olhos azuis de Zanja brilharam de repente. Ela puxou o corpo para trás e pulou para cima, chegando ao lado de Xiaia. Seus cabelos laranja e fofos balançavam ao vento conjurado pela imensa velocidade. Senhor Xiaia, como posso ajudá-lo? Zanja estava muito satisfeita com sua vida ali, mas tinha medo de Xiaia. Ela sabia que o seu chefe, Bojack, foi morto por Xiaia porque ele o provocou. Xiaia olhou indiferente para Zanja e pensou internamente, essa Zanja é bastante tímida, e nada arrogante como da primeira vez que a vi. Não fique nervoso. Hoje, estou aqui para perguntar sobre o Saiyajin ruivo que você mencionou antes. Então, pode me dar mais detalhes? Xiaia perguntou. Ao ouvir essas palavras, Zanja suspirou aliviada e bateu a jaqueta branca no corpo. Ela então recontou os eventos passados de 200.000 anos atrás. Naquela época, eu ainda era muito jovem. Eu estava seguindo o chefe e outros, vagando pela galáxia. Um dia, encontramos a raça errante dos Saiyajins. Zanja olhou cuidadosamente para Xiaia e continuou. Porque os Saiyajins me provocaram, uma batalha eclodiu entre nós. Naquela época, também havia um Super Saiyajin entre eles, mas esse Super Saiyajin não era páreo para nós. Depois de matar o Super Saiyajin, a raça Saiyajin recuou continuamente derrotada e quase foi exterminada por nós. Foi nesse momento que, sem saber como conseguiram, um Saiyajin ruivo apareceu de repente. O Saiyajin ruivo era poderoso demais, fomos derrotados por ele. Enquanto falava do Saiyajin ruivo, Zanja ainda sentia seu coração disparar de medo. Ela levou 200.000 anos para se recuperar dessa luta. Depois, caía em sono profundo por causa dos ferimentos graves. Não tenho muita certeza sobre os detalhes, mas depois ouvi de Bujin e outros que o chefe havia encontrado outro Super Saiyajin depois de ter se ferido gravemente. Depois, foi selado pelos Kais em um lugar desconhecido. Agora, parece que deveria ser o centro da galáxia. Dragon Ball Legend capítulo 358. Tentando a fusão, Xiaia ouvia com atenção a história de Zanja sobre os eventos que ocorreram há 200.000 anos. Ele percebeu que o antigo Saiyajin ruivo deveria ser o chamado Deus Super Saiyajin mencionado na obra original, mas esse Deus Super Saiyajin não parecia ser muito poderoso. Caso contrário, como Zanja e os outros ainda estariam vivos. Então, ele perguntou a Zanja, o que você acha do poder de batalha do Saiyajin ruivo? E quanto ao Super Saiyajin que você matou antes, quão fortes eles eram em comparação a nós? Zanja pensou cuidadosamente e avaliou o rosto bonito de Xiaia como se estivesse determinando algo. Depois de um tempo, ela disse, o Super Saiyajin que foi morto por nós provavelmente era tão poderoso quanto Bardock. Quanto ao segundo Super Saiyajin, nunca o conheci. Ele deveria ser um pouco mais poderoso que o primeiro. No entanto, para o Saiyajin ruivo, se quiser comparar, provavelmente é mais ou menos o mesmo estado em que você estava quando fui pego por você, e um pouco mais poderoso que o Boss Bojack. Zanja deu seu julgamento. Ou seja, o Super Saiyajin Deus Ruivo é muito mais poderoso que seu Perfect Form, mas não é páreo para Super Perfect Seu. Xiaia murmurou para si mesmo. Um julgamento inicial do Deus Super Saiyajin foi feito em seu coração. Afinal,
O antigo Deus Super Saiyajin provavelmente era uma fusão de Saiyajins comuns. Essa transformação foi diferente da transformação do Goku em Super Saiyajin Deus. Após seu treinamento na Estrela do Deus Criador, Shiai alcançou uma compreensão clara dos chamados reinos e dimensões. Uma dimensão poderia ser chamada de um tipo de nível de vida, relacionado à expectativa de vida de criaturas vivas, e não tinha nada a ver com poder de batalha. Assim como no sistema de deuses, Kami e Kai tinham dimensões e expectativas de vida diferentes, mas ao comparar seu poder de batalha, o poder de batalha de Kami não era muito menor que o dos Kais. Embora o reino de alguém também fosse um nível extremamente misterioso, ele estava ligado à força, refletindo o domínio de um ser vivo sobre seu poder. Por exemplo, o estado misterioso de Gohan, depois que seu potencial foi desbloqueado pelo antigo Supremo Kai, também era um tipo de reino. No entanto, naquela época, Gohan apenas havia fundido a força de seu Super Saiyajin com a força do seu estado normal, descartando algumas das desvantagens estreitas da transformação em Super Saiyajin. Além disso, como as transformações Super Saiyajin 2 e Super Saiyajin 3 haviam seguido o caminho da busca cega pelo poder, o antigo Supremo Kai achava que era um método de transformação maligno. Além disso, essas transformações impunham um fardo sério ao corpo. Se o estado misterioso de Gohan tivesse que ser chamado corretamente, então seria chamado de meio estado Super Saiyajin Deus. Na compreensão de Shiaya, o estado do Deus Super Saiyajin deveria ser um estado de alto nível que combinasse o poder de um Saiyajin. Era de um nível mais alto do que o estado misterioso de Gohan, mas isso não implica que o poder de batalha de qualquer Deus Super Saiyajin fosse maior que o estado misterioso de Gohan. É preciso saber que o estado do Super Deus Saiyajin era apenas um reino alto, como uma pilha de lenha. Queimá-lo diretamente era um tipo de reino, e deixá-lo realizar uma reação nuclear era outro tipo de reino. A reação nuclear foi, claro, mais uma liberação de energia de alto nível em comparação com a queima direta, mas o pré-requisito para que ocorresse dependia da quantidade total de energia liberada, que era exatamente a quantidade de lenha. Se um planeta ou até dezenas de milhares de lenhas em escala planetária fossem queimadas juntas, ele liberaria menos energia do que se estivesse realizando uma reação nuclear usando apenas um monte de lenha. Não havia comparação alguma. Atualmente, havia duas maneiras de se tornar um Deus Super Saiyajin. Um deles foi o método de fusão, a fusão dos poderes de 6 Saiyajins com um coração justo, que leva uma pessoa a se tornar o Super Deus Saiyajin. O outro método era chamado de método de avanço. Com força poderosa, um indivíduo teria que compreender o reino dos deuses e se tornar um Deus Super Saiyajin. O primeiro era um ponto de partida baixo e de alto nível, assim como usar uma pilha de lenha para incendiar a reação nuclear e liberar energia. Este último era um ponto de partida alto e de alto nível. Seria necessário um planeta inteiro e ainda mais lenha para incendiar a reação nuclear. Quanto a qual método era mais forte e qual era mais fraco, a resposta era naturalmente óbvia à primeira vista. Os Saiyajins na antiguidade podem ter sido mais poderosos do que os Saiyajins na época do planeta Vegeta. Assim, pode-se imaginar o quão poderosos seriam 6 Saiyajins se fundindo em um Deus Super Saiyajin. Se 6 Saiyajins comuns se fundirem em um Super Deus Saiyajin, sua força dispararia para o nível da forma perfeita de células. O aumento de poder seria maior do que o aumento da transformação em Super Saiyajin. Um aumento que seria chocante. Isso mostrou que até mesmo o Deus Super Saiyajin do tipo fusão ainda tinha um poder incomparável. Talvez, o planeta Onisan também possa tentar o método de fusão para alcançar um Deus Super Saiyajin. De repente, Shiaya teve esse pensamento, e quando essa ideia surgiu, foi como uma semente criando raízes e germinando. Criou raízes no coração de Shiaya, fazendo-o coçar. Shiaya sabia que a criação do Deus Super Saiyajin exigia 6 Saiyajins justos, em que 5 Saiyajins injetavam seu poder e espírito no corpo do sexto Saiyajin, fazendo o espírito e o reino do sexto Saiyajin voarem. Esse era um método para melhorar o nível do reino. Os antigos Saiyajins não eram tão cruéis quanto os Saiyajins do planeta Vegeta. Eles eram apenas uma raça inculta, não uma raça tirânica. Uma vez bem-sucedidos, o planeta Onisan poderia produzir em massa deuses Super Saiyajin e formar um esquadrão como o do planeta Onisan, que estava atualmente realizando missões. Isso criaria um esquadrão ideal de deuses Super Saiyajins. Pensando em cada esquadrão ter uma força de combate no nível de Super Saiyajin, nos momentos críticos, isso garantiria a taxa de sobrevivência da raça Saiyajin.
Xiaia reprimiu a empolgação no coração e se despediu de Zanja. De qualquer forma, primeiro vou encontrar um esquadrão para testar essa ideia, refletiu Xiaia. Ele então procurou por Xiling e Miers e contou sua ideia. Eles a aprovaram prontamente e foram ao escritório de administração da missão para buscar um esquadrão adequado. Em pouco tempo, um nome familiar apareceu na lista de nomes dos esquadrões adequados. Esquadrão do Shaq. Xiaia sorriu ao ver o esquadrão, que era composto pelos ex-membros de seu esquadrão. Desde que chegaram ao planeta Ongsan, Shaq e os outros haviam entrado no esquadrão especial de batalha para treinamento. O esquadrão de Shaq também pode ser considerado um esquadrão de batalha especial. Os membros do esquadrão eram guerreiros de elite, e o capitão, Shaq, era um super guerreiro com poder de batalha superior a 100.000. O número de membros do esquadrão Shaq aumentou, e há mais duas pessoas chamadas Ewin e Patty. Xiling olhou para a lista de nomes e disse surpresa. Xiaia já tinha visto essa dupla masculina e feminina. Ambos haviam obtido bons resultados no último torneio de artes marciais do planeta Ongsan. Vamos escolhê-los. Informe-os para virem para a Floresta Kamei, no oeste. Estarei esperando por eles lá. Xiaia contou para Charlene e então saiu com Xiling e Miers usando transmissão instantânea. Charlene olhou para o nome da lista com uma expressão surpresa e pensou internamente, este esquadrão Shaq tem sorte de ser escolhido por Sir Xiaia. Depois, Charlene usou um dispositivo de comunicação para enviar instruções aos membros do esquadrão Shaq. Logo, os 7 membros do esquadrão Shaq receberam o sinal e voaram para o céu, voando em direção à Floresta Kamei, a oeste. Por que você acha que o líder Xiaia está nos procurando? Quem fez a pergunta foi Ewin, que era uma nova adição ao esquadrão Shaq. Ele era um Saiyajin de meia-idade, na casa dos 30 anos. Ao contrário de Shaq e dos outros, que haviam realizado missões com Xiaia na infância, Ewin e Patty reverenciavam Xiaia. Shaq voava na frente, a brisa fria fazendo seu cabelo balançar. Não sei. Deveria ser um assunto importante. Quem lembra da localização da Floresta Kamei? Floresta Kamei? Todos ficaram boquiabertos. A Floresta Kamei fica a oeste, cercada por um mar em 3 lados. É uma floresta virgem muito antiga, mas foi destruída na batalha de 7 anos atrás. Ah! Quando os demônios do gelo invadiram, o campo de batalha era na Floresta Kamei. Bailey, membro do esquadrão Shaq, exclamou. Shaq assentiu e disse, a Floresta Kamei tem grande importância para o planeta Ongsan. Anastasia, esposa de Bailey e uma das 3 integrantes femininas do esquadrão, disse com olhos brilhantes, talvez haja uma surpresa nos esperando. Antes, sempre que havia coisas boas, Xiaia pensava em nós primeiro. No passado, fosse a Gravity Machine, os feijões cinza ou os frutos posteriores da árvore do poder, suas porções nunca faltavam. É bem possível. Os grandes olhos de Angeline tremeluram. Seu rosto delicado era suave e requintado, como se estivesse meticulosamente adornado. Então, devemos acelerar. Não podemos deixar Xiaia e os outros esperarem por muito tempo. Eles aceleraram enquanto conversavam e riam. Algumas faixas finas de luz riscavam o céu limpo, deixando para trás imagens borradas de remanescente. Depois de um tempo, a luz do sol brilhava à distância, e eles já estavam perto da Floresta Kamei. Dragon Ball Legend capítulo 359 Deus Super Saiyajin na Floresta Kamei. Xiaia, Xiling e Miers esperavam a chegada do esquadrão Shaq. Eles esperavam há muito tempo. Depois de um tempo, Shaq e os outros membros do esquadrão apareceram na linha de visão deles. Ao chegar, Lydia gritou, líder Xiaia, por que está nos procurando? Após perguntar, ele se curvou educadamente para Xiling e Miers. Xiaia olhou calmamente para ele e acenou levemente com a mão, indicando para ele se acalmar, e então, junto com Shaq e os outros, ele pousou no chão. Xiaia considerava bem os 7 membros do esquadrão Shaq. Cada um deles tinha um poder de batalha superior a 30.000. E Shaq, o membro mais poderoso do esquadrão, tinha um poder de batalha de 112.000. Com tanta força, eles eram dignos de ser a equipe número 1 do esquadrão de batalha especial. Xiaia sorriu e assentiu levemente. Ele então disse calmamente, eu te convidei para vir porque tenho uma ideia que quero testar em você. Eu chamo isso de estado do Deus Super Saiyajin. Deus Super Saiyajin? Shaq e os outros membros do esquadrão olhavam fixamente com expressões confusas. Eles conheciam o estado dos Super Saiyajins, já que Xiaia, Miers e Xiling eram todos Super Saiyajins. No entanto, eles nunca tinham ouvido falar de algo parecido com o Super Saiyajin Deus. Na verdade,
Em todo o planeta Ongsan, talvez só Xiaya saiba sobre o estado de Deus Super Saiyajin, e ele só sabia disso por causa das memórias de sua vida anterior. Então, Xiaya lhes contou o significado de Deus Super Saiyajin. Depois de ouvir Xiaya, Shaq e os membros da equipe ficaram surpresos. Nesse momento, eles descobriram que, além do estado Super Saiyajin, os Saiyajins ainda podiam aumentar sua força por meio de outros métodos de transformação. O estado de Deus Super Saiyajin não era semelhante ao estágio inicial de transformação em grande macaco de um Saiyajin. Em vez disso, era um estado ainda mais significativo. Mas Xiaya, embora o estado do Deus Super Saiyajin pareça muito poderoso, não sabemos como alcançá-lo. Os membros do Esquadrão Shaq nem sabiam que deveriam prestar atenção, então como poderiam tentar? Não se preocupe. Xiaya já tinha pensado nesse problema. Havia 7 esferas de dragão de cristal no chão que Xiaya havia retirado do espaço dimensional há muito tempo. Pelo que entendo, 5 Saiyajins de coração puro precisam injetar seu poder e pensamentos no corpo de outro Saiyajin para criar um Deus Super Saiyajin. Você pode tentar. Se não funcionar, só posso buscar ajuda com Shenron. Se possível, Xiaya não queria usar as esferas do dragão, mas a importância do estado de Deus Super Saiyajin era imensa. Então, ele não teria escolha a não ser confiar no poder das esferas do dragão se seus testes não produzissem frutos. Shenron. Shaq olhou sem expressão. Ele não reconheceu o objeto que Xiaya segurava em sua mão. As informações relacionadas às esferas do dragão eram conhecidas apenas por algumas pessoas no planeta Ongsan. Resumindo, você deveria tentar o seu melhor. Mieres interrompeu rudemente o devaneio deles ao dizer. Ela estava ansiosa para ver como seria um Deus Super Saiyajin. Sim. Os membros do Esquadrão Shaq sentiram. Em seguida, sob a orientação de Xiaya, Anastasia, Angeline, Lydia, Bailey e Eun avançaram e começaram a injetar seus poderes no corpo de Shaq, mas como não conseguiam entender o truque, falharam em uma tentativa. Breves lampejos de brilho piscaram algumas vezes, e toda a energia se apagava. Shaq não se transformou em Deus Super Saiyajin. Xiaya murmurou para si mesmo. Seu cérebro trabalhava dobrado para encontrar as falhas deles. Deve haver algo errado. Vocês deveriam continuar. Super Saiyajin Deus, como o nome indica, referia-se a um deus. Os Saiyajins responsáveis por unir seus poderes tinham que ser bondosos, caso contrário um demônio apareceria em vez de um deus. Outro ponto era que, quando os Saiyajins unem seus poderes, seus corações precisam estar conectados, e sua força de vontade precisa ser compartilhada para aumentar a fusão e o aprimoramento de seus poderes. Nos tempos antigos, os Saiyajins se fundiam com sucesso porque trabalhavam juntos ao enfrentar inimigos poderosos, além de muitas coincidências. Xiaya não tinha muita informação, então só podia experimentar aos poucos. Não é bom, suas crenças não estão fundidas. Desta vez está um pouco melhor, mas a força não é suficiente. Há alguns frutos da árvore do poder aqui, então você deve repor sua vitalidade primeiro. Shaq e os outros experimentavam constantemente. Eles não sabiam quantas vezes tentaram a fusão. Depois de experimentarem do dia ao entardecer e da noite ao dia seguinte, seus rostos ficaram cobertos de gotas de suor. Finalmente, após repetidos fracassos, o experimento deles deu resultado. Quando Anastasia e os outros despejaram seus poderes no corpo de Shaq, um raio de repente brilhou no céu, seguido por um raio dourado. Então, raios coloridos de luz penetraram pelas nuvens, e uma aura misteriosa envolveu todo o céu, lavando os raios dourados. Bem-sucedido! Xiaya gritou, e então olhou para Shaq com um olhar expectante. Enquanto os raios dourados brilhavam, o corpo de Shaq flutuou involuntariamente no céu, e uma aura misteriosa e sagrada o invadiu. Logo depois, um halo azul claro explodiu, e diferente da aura flamejante que apareceu durante a transformação em Super Saiyajin, essa era mais uma chama suave, parecida com uma névoa fina. De repente, o halo azul claro começou a assumir um tom avermelhado e, depois de um tempo, gradualmente se transformou em uma nuvem vermelha. A aparência de Shaq também mudou. Seu cabelo e pupilas ficaram vermelhos, e então, a aura poderosa ao redor do corpo desapareceu de repente, fazendo-o parecer um humano comum. O estado de Shaq também foi aprimorado. Certo, certo. Esta é a aparição de um Deus Super Saiyajin, sem aura, sem chamas, e um corpo inteiro envolto em um halo vermelho. Xiaya gritava continuamente. Havia uma empolgação incontrolável em sua voz.
Xiaya sabia que o atual Shaq, que estava no estado de Deus Super Saiyajin, estava em um estado muito misterioso. O nível de vida de Shaq estava aumentando rapidamente porque ele alcançou o reino dos deuses com o corpo de um mortal. Depois de um tempo, Shaq se adaptou completamente ao estado de Deus Super Saiyajin e ficou agradavelmente surpreso. Shaq, deixe-me testar sua força. Xiaya o chamou e imediatamente se transformou no estado Super Saiyajin. No entanto, ele não mostrou todo o seu poder e usou apenas uma força semelhante à do Super Saiyajin de primeira série. Se ele não lutasse, Xiaya não saberia a força específica de um deus Super Saiyajin. Ok. Shaq riu e saltou em direção a Xiaya, então começou a lutar. Bang! 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 Flashes dourados acompanhados de fumaça vermelha apareciam continuamente no céu. Além de Xiling e Mieres, o resto não conseguia ver claramente a luta, fato que deixou Anastasia e os membros do esquadrão ainda mais surpresos. É preciso saber que, apesar de ter sido forte antes, Shaq não era muito mais forte que eles. Então, como poderia lutar igual a Xiaya num piscar de olhos? Os espectadores olhavam, sem piscar, para a batalha com olhos arregalados. Eles tinham medo de perder até mesmo um pequeno detalhe. No céu limpo, nuvens brancas flutuavam ao redor. Xiaya e Shaq lutavam caoticamente em um momento e no seguinte voavam pelo céu, enquanto imagens ilusórias cobriam todo o céu. Bang! Shaq foi lançado para longe, com sangue espirrando de um ferimento que apareceu em seu corpo. No entanto, chamas densas irromperam de repente, e sob um brilho colorido, a ferida surpreendentemente cicatrizou. Os olhos de Xiaya brilharam, e ele gritou alto repetidamente: excelente poder de cura. Isso merece o título de Deus Super Saiyajin. Então, Xiaya enfrentou Shaq em batalha mais uma vez. Após rodadas de batalha, Xiaya já tinha descoberto mais ou menos a força de Shaq no estado de Deus Super Saiyajin. No momento, a força de Shaq ainda não havia atingido o limite do poder de batalha normal de um Super Saiyajin. Afinal, o poder de batalha do corpo principal de Shaq não era alto. Segundo sua estimativa, o poder de batalha de Shaq no estado de Deus Super Saiyajin era cerca de 77 milhões. Isso era cerca de 700 vezes maior que o de seu estado normal. Isso era parecido com as figuras na mente de Xiaya. O estado do Deus Super Saiyajin era 400 vezes mais poderoso que Super Saiyajin 3. Mais importante ainda, o estado Super Saiyajin Deus mal tinha qualquer peso sobre o corpo. Além disso, o nível de vida e o estado de um Saiyajin podem até ser melhorados entrando frequentemente no estado do Deus Super Saiyajin. Comparado ao estado Super Saiyajin, o estado do Deus Super Saiyajin era muito mais destacado. Dragon Ball Legend capítulo 360, Forma de Deus, um aumento de 700. Ao comparar o poder que Xiaya exerceu durante seu treino com Shaq, Xiling pôde discernir a força aproximada de Shaq, e a conclusão a que chegou provocou grandes ondas em seu coração. O simples modo Deus trouxe um aumento na força de Shaq, que era muito mais poderosa do que a transformação em Super Saiyajin. Além disso, até mesmo o aumento de poder concedido a Mei Lin pela transformação em Super Saiyajin 2 não passou de 100 vezes, enquanto a própria Xiling ainda estava no nível de Super Saiyajin ascendido. O aumento de poder foi muito menor. Mesmo que o multiplicador de aprimoramento do Deus Super Saiyajin fosse indubitavelmente muito, ainda assim não era páreo para a transformação do Super Saiyajin porque o modo Deus do tipo fusão era uma versão baixa, com ponto de partida igualmente baixo. Embora o multiplicador de aprimoramento da transformação Super Saiyajin fosse inferior ao do modo Deus Super Saiyajin, seu ponto inicial era mais alto. Se ambas as transformações fossem justapostas para descobrir qual é mais forte, então a transformação de Super Saiyajin sairia vitoriosa. No entanto, se eles pudessem se transformar em Super Saiyajin Deus a partir do estado Super Saiyajin, seriam mais poderosos. Xiling observava com olhos brilhantes, seu rosto bonito cheio de sorrisos. Depois de um bom tempo, Xiaya e Shaq encerraram a batalha. Então, devido ao limite de tempo, Shaq repentinamente se retirou do estado de Deus Super Saiyajin. Depois que Shaq pousou, Anastasia, Angeline, Lydia, Bailey, eu e Empati o cercaram e interrogaram. Shaq, como você se sentiu agora há pouco? É uma transformação muito poderosa. Além disso, eu poderia lutar inesperadamente contra o líder Xiaya por um tempo. Shaq disse com um sorriso no rosto. Ele estava, sem dúvida, feliz, mas ainda modesto ao dizer,
Ainda sou muito mais fraco que o líder Xiaya. Se não me engano, Xiaya nem sequer usou 10% da força agora há pouco. Eu usei apenas cerca de 1% do meu poder, admitiu Xiaya. Seu poder de batalhar era cerca de 8 bilhões em seu estado máximo, mas ele usou apenas 80 milhões quando lutou com Shaq. As palavras de Xiaya assustaram instantaneamente a todos, e a cena caiu de repente em um silêncio absoluto. Depois de um tempo, uma onda de aplausos explodiu quando os membros do Shaq aplaudiram ao descobrir o nível de força de Xiaya. Xiaya se virou para Xiling e Miers e perguntou, o que vocês acham? Xiling disse, se esse é o estado do Deus Super Saiyajin, então é realmente poderoso. O poder de recuperação e a explosividade são quase iguais a um estado de Deus genuíno, e assim como o mestre os disse, um Deus poderoso não tem aura. Mas parece ser um pouco diferente. O nível de vida é um pouco diferente do de um Deus. Miers também refletiu por um momento e disse, a força é definitivamente suficiente, mas a dimensão não. Não pode ser dito que seja um Deus de verdade, no máximo um semideus. Do ponto de vista de Mieres, um Deus genuíno não era como Kai, que tinha dimensão, mas nenhum poder real. Em vez disso, um Deus era como o Deus da destruição, Berus, tendo tanto reino quanto dimensão em seu auge. Afinal, é apenas uma fusão de mortais. Uma pequena diferença também é permitida. No entanto, o estado de Shaq superava em muito a dimensão de um Saiyajin comum, então chamá-lo de Deus Saiyajin deveria ser mais adequado. Xiaya pensou por um tempo e disse. Embora os olhos e o cabelo de Shaq tenham ficado vermelhos após se transformar em Super Saiyajin Deus, seu penteado ainda era quase parecido com o de um Saiyajin comum. No entanto, sua força era muito mais fraca que a do Deus Super Saiyajin de Goku. Assim, era mais apropriado chamar a transformação de Shaq de Deus Saiyajin do que de Super Deus Saiyajin. Xiaya deixou claro que um Deus Saiyajin ainda poderia se tornar mais forte. Após alcançar o título de Super Saiyajin, Goku se transformou em Super Saiyajin Deus. Essa era a verdadeira definição de Deus Super Saiyajin, de certa forma. A partir disso, Xiaya pensou em outra pergunta. Depois que Shaq se transformou em Deus Saiyajin, seu poder aumentou diretamente 700 vezes. Nesse caso, aquele Deus Saiyajin nos tempos antigos deveria ser semelhante. No entanto, o Deus Saiyajin ruivo conseguiu derrotar Zanja e Bojack, indicando que os vários Saiyajins com que ele se fundiu eram muito poderosos em seu estado normal. Isso significa que vários Super Saiyajins existiam durante esse período. Aquela foi uma era de grandeza e reunião de inúmeros talentos. Saiyajins eram poderosos na antiguidade, talvez até mais poderosos que o atual planeta Ungsan. Xiaya olhou para a jubilosa Anastasia e outros, pensando internamente. Xiling se aproximou de Xiaya, fazendo um aroma agradável entrar em suas narinas. Ela sussurrou para ele, podemos também nos transformar no modo Deus. Xiaya refletiu por um momento, mas no fim deu uma resposta decepcionante. Não deveria funcionar. Agora estamos no caminho para nos tornarmos deuses. Do ponto de vista do nível de vida, nossa forma divina é diferente da de um Deus Super Saiyajin. Afinal, o estado de Deus Super Saiyajin não representa um Deus verdadeiro. Mas não há mal em tentar. Xiaya finalmente decidiu tentar. No entanto, ele sabia que a probabilidade de sucesso era muito baixa porque um Deus Super Saiyajin como Shaq, alguém que se transformava confiando em forças externas, só poderia ser classificado como semideus enquanto possuía as características de um deus. Isso era diferente de Xiaya, que caminhava no verdadeiro caminho para se tornar um deus. Mas não havia problema em tentar, pois tinham a oportunidade de fazer no momento. Então, Xiaya disse a Shaq e os outros para seguirem os passos anteriores e executarem o experimento novamente. O resultado não foi do esperado. Quando o poder dos membros do esquadrão Shaq entrou nele, uma supressão natural apareceu de repente e dispersou seu poder. Devido à diferença de dimensão, a supressão, devido ao status variado, causou o fracasso da formação do Deus Super Saiyajin. Era como quando o imperador de um império não podia receber o título de ministro. Tal ato iria contra a cama social. Como esperado, não vai funcionar. Xiaya balançou a cabeça com leve arrependimento. No entanto, no seu nível, Xiaya não se importava com o pequeno aumento de poder que seria obtido com a transformação em Super Saiyajin. Era importante saber que o próprio Xiaya superava em muito o nível de um Super Saiyajin 2 comum, e seu aumento de força originalmente foi mais de 100 vezes. Embora um aumento de 700 vezes no estado de Deus Super Saiyajin fosse tentador,
O nível de vida ainda ficava aquém do necessário para alcançar o status de Deus, e a expectativa de vida ainda era com os reinos dos mortais. Depois disso, Schilling e Myers também tentaram, mas ainda assim não funcionou. Embora a resistência fosse menor que a de Xiaya, o poder externo ainda se dissipava automaticamente assim que entrava em seus corpos. Como Luiz disse, embora o caminho para se tornar um deus fizesse seu poder crescer lentamente, ele progrediria de forma constante, e as conquistas futuras seriam muito mais brilhantes do que as de um deus falso. O falso deus Super Saiyajin era como uma solução rápida, fundamentalmente não era um deus. Enfim, será que o Bardock tenta? Myers sugeriu de repente. Bardock já era um Super Saiyajin. Se 5 Saiyajins de coração puro injetassem seu poder nele, isso desencadearia um mecanismo que permitiria que ele se transformasse em um verdadeiro Deus Super Saiyajin. Os olhos de Xiaya brilharam, e ele parecia muito interessado. Sim, vamos deixar o Bardock tentar. Então, Xiaya usou um dispositivo de comunicação e chamou Bardock. Não demorou para Bardock aparecer acima da floresta Kamei. Todos ficaram parados acima da densa floresta por um bom tempo, olhando para o horizonte. O reflexo da luz do sol no mar distante era como cristais translúcidos e cintilantes e reluzentes. Bardock então foi informado sobre a situação e também demonstrou grande interesse. Acabei de sentir que a aura do Sr. Xiaya aumentou rapidamente, e fiquei me perguntando com quem você estava lutando. Então, um deus Super Saiyajin não tem aura. Bardock percebeu de repente e também ficou muito interessado em tentar. Bardock, você fica no centro, e Shaq, Anastasia, Angeline, Lydia, Bailey, todos vocês deveriam tentar despejar seu poder em Bardock. Xiaya deu instruções com tom sério. Ok. Entendi. Eles responderam, e então formaram um círculo e começaram a acumular poder. 5 raios cintilantes de luz subiram ao céu e lentamente invadiram o corpo de Bardock. No entanto, a cena esperada não aconteceu. Após alguns aglomerados de brilho deslumbrante, a energia de Shaq e dos outros flutuou no ar por um tempo antes de rapidamente virar fumaça e desaparecer. Dragon Ball Legend capítulo 361 Deus Saiyajin Bardock não recorreu a um Deus Super Saiyajin como Shaq. Xiaya ficou em pensamentos diante de tal situação. Xiaya sentia que havia algo errado com isso, mas não conseguia entender. Xiaya recordava cuidadosamente cada pequeno detalhe das memórias de sua vida anterior. Na obra original, Goku conseguiu se transformar em um Super Deus Saiyajin após receber poder de Vegeta, Gohan, Goten e alguns outros. Bardock também era um Super Saiyajin, então normalmente também deveria ter tido sucesso. No entanto, o fato ficou claro diante de Xiaya de que Bardock havia falhado. Então, qual foi o motivo do fracasso dele? Xiaya levantou a cabeça e olhou para Bardock e todos os outros, e de repente, uma luz brilhante passou por sua mente. Será porque a força dos Saiyajins que lhe fornecem poder não é suficiente? Xiaya pensou por um momento e sentiu que era possível. A razão pela qual Goku pôde se tornar um Deus Super Saiyajin foi porque recebeu o poder de Vegeta, Gohan, Goten e outros. Todos eram Super Saiyajins como Goku, exceto Pan, que ainda não tinha nascido. Eles haviam reunido 4 Super Saiyajins. Xiaya olhou para Shaq mais uma vez. Shaq era apenas um Saiyajin comum. Além disso, Anastasia e os outros membros do Esquadrão Shaq que despejaram sua força nele também eram Saiyajins comuns, mas seu poder havia sido integrado e eles tiveram sucesso. O estado do Deus Super Saiyajin tem requisitos para os 5 fornecedores. Isso exige que sejam iguais. Xiaya não sabia se seu palpite estava correto ou não, mas naquele momento, só podia recorrer a suposições. A única exceção no caso de Goku era Pan. Ela não era uma Super Saiyajin, e nem podia ser considerada uma Saiyajin. Talvez uma parte do poder de Vegeta tenha sido distribuída para Pan, formando a coordenação entre os fornecedores de energia. No entanto, eram apenas especulações. Qual era a situação específica? Havia pouca informação disponível para referência, então era impossível fazer um julgamento. Com um suspiro suave, Xiaya fez Bardock e os outros tentassem algumas vezes, mas falharam sem exceção. Myers, que vinha observando ao lado há um tempo, ficou um pouco impaciente e de repente perguntou: que tal trazermos outras pessoas do esquadrão de batalha especial para ver se eles conseguem? Chama eles aqui. Xiaya refletiu e sentiu que a ideia de Myers valia a pena como referência. Também há Saiyajins com menos de 10.000 de poder de batalha, eles também podem tentar,
Xiling sugeriu e sugeriu, e então continuou. Infelizmente, o tio Brook e alguns outros não estão no planeta Ongsan. Caso contrário, também poderíamos ter deixado eles tentarem. Havia um exemplo bem-sucedido de Shaq. Então Xiaya pensou consigo mesmo. Seria melhor espalhar esse experimento para o Esquadrão Especial de Batalha. Pensando nisso, Xiaya concordou. Os membros do Esquadrão de Batalha Especial eram elites que ele escolheu há mais de 10 anos. Nos primeiros dias, havia mais de 80 membros. Após vários anos de perdas e reabastecimento, agora havia 84 guerreiros, formando 12 esquadrões especiais de batalha. Se cada esquadrão de batalha especial conseguisse criar com sucesso um deus Saiyajin, a força geral do planeta Ungsan aumentaria de repente, o que era bastante tentador. Vou ligar para essas pessoas. Bardock não se sentiu desanimado por não poder se tornar um deus Saiyajin. Quando pensou em como os planos atuais deles estavam relacionados ao futuro do planeta Ongsan, sentiu-se fervoroso no coração. Então se ofereceu para convocar aqueles membros especiais do esquadrão de batalha. Cerca de 10 minutos depois, 40 a 50 membros do esquadrão especial de batalha chegaram um após o outro acima da floresta de Kamei. Bardock os apresentou. Estes são os membros do esquadrão de batalha especial presentes no planeta Ongsan. Todos os outros estão fora em várias missões. Ok, deixa eles experimentarem primeiro. Xiaya assentiu e então explicou a situação geral. Quando Bardock veio convocá-los, ele não explicou a situação. Então quando ouviram que foram convocados para tentar o Deus Super Saiyajin, ficaram tão perplexos quanto Shaq antes. No entanto, devido à confiança em Xiaya, seus corações imediatamente se tornaram fervorosos, e não puderam deixar de conversar em sussurros entre si. Silêncio, pessoal. Sob o comando de Xiaya, eles cessaram suas discussões imediatamente e olharam para Xiaya com uma expressão séria. Xiaya olhou ao redor e sentiu-se muito satisfeito no coração. Ele ficou satisfeito porque esses Saiyajins estavam dispostos a executar quaisquer ordens que lhe desse, mas considerando que o sucesso do experimento do Deus Super Saiyajin ainda dependia do acaso, ele os avisou. Não fique feliz cedo demais. A transformação em Super Saiyajin Deus pode não ser adequada para todos vocês, e a chance de sucesso é muito baixa. No entanto, apesar do aviso, ele não conseguiu deter os corações fervorosos desses membros especiais do esquadrão de batalha. Líder, por favor, fique tranquilo. Estamos mentalmente preparados. Se, caso tenha sucesso, nos tornaremos poderosos imediatamente. Senhor Xiaya, por favor, comece rápido. Todos o incentivavam. Xiaya olhou para Shaq e os outros membros do esquadrão Shaq e pediu que agrupassem esses membros especiais do esquadrão de batalha. Shaq e seu esquadrão seguiram suas ordens e pularam para a frente do esquadrão especial de batalha. Ele os separou em grupos de 6 e os fez formar um círculo. Shaq e seu esquadrão estavam experimentando há um dia e uma noite, então conheciam o processo de fusão do Deus Super Saiyajin. Logo, eles explicaram o essencial para os outros Saiyajins. Logo, raios dourados de luz subiram ao céu. Várias energias divinas e impressionantes apareceram no céu acima da floresta Kamei. 8 deuses Saiyajins ruivos e olhos vermelhos ficaram impressionantemente eretos no ar. Suas auras mágicas eram tão vastas que parecia que deuses os estavam ascendendo ao céu. Esses deuses Saiyajins tinham várias dezenas de milhões de poder de batalha. Xiaya ergueu a cabeça, suspirou emocionado e murmurou, eles conseguiram. Super Saiyajin Deus, não. Deuses Saiyajins também podem ser feitos em lotes. Miers agarrou Xiling e pulou de empolgação, e seu rosto, que era como o sol quente do início da primavera, estava cheio de sorrisos. Então é assim que um Deus Saiyajin se parece. Surpreendentemente eles não têm nem um pouco de aura. Bardock olhava com seus olhos de tigre enquanto ondas poderosas agitavam continuamente seu coração. Xiaya disse, então isso é um deus, mas a força desses deuses Saiyajins é inferior à de um Super Saiyajin. Como não pode ser chamado de Deus Super Saiyajin, vamos chamá-lo de Deus Saiyajin por enquanto. Bardock também assentiu em concordância. A transformação em Super Saiyajin tinha um apelo e desejo espiritual incomparáveis na raça Saiyajin. Embora o estado de Deus Saiyajin fosse outra opção além da transformação Super Saiyajin e ainda mais superior em certo sentido, o termo Super não deveria ser adicionado a ele, caso contrário, isso diminuiria a fama da transformação em Super Saiyajin. Agora já entendemos aproximadamente as condições para a transformação do Deus Saiyajin, mas é mais uma coisa a entender.
que é o requisito mínimo para a transformação do Deus Saiyajin. Quanto poder de batalha um Saiyajin precisa para se tornar um Deus Saiyajin? Xiaoyan analisou seriamente palavra por palavra. Assim como a transformação em Super Saiyajin, em teoria, Saiyajins acima de 100 mil de poder de batalha eram elegíveis para se transformar em Super Saiyajin, mas para se transformar em Super Saiyajin, muitas vezes era necessário 3 milhões de poder de batalha ou mais e emoção extrema como catalisador. Isso porque a transformação em Super Saiyajin era extremamente pesada para o corpo. Da mesma forma, nem qualquer um poderia se tornar um Deus Saiyajin, e deve haver algumas restrições. Bardock sabia da importância, então assentiu. Todos, tenham em mente que a transformação em Deus Saiyajin é um segredo importante do planeta Ongsan, então ninguém pode contar isso aos outros à vontade, ordenou Xiaoyan. Antes de entender completamente os segredos da transformação do Deus Saiyajin, expô-la cedo demais para outros só causaria caos no planeta Ongsan. Afinal, Xiaoyan não podia garantir que todos os Saiyajins do planeta Ongsan fossem pessoas de bom coração. A transformação do Deus Saiyajin poderia ser usada como uma arma secreta do alto nível do planeta Ongsan. Sim, líder. Não vamos falar nada sobre um assunto tão importante. Os guerreiros do Esquadrão Especial de Batalha repetidamente garantiram. Xiaoyan sentiu satisfeito e parou aqui. Xiaoyan os alertou repetidamente e acenou com a mão para dispensá-los. Alguns dias depois, os outros membros do Esquadrão Especial de Batalha que realizavam missões foram convocados de volta com urgência. Além disso, todos os membros do antigo Adri Squad também voltaram. Depois, em um local secreto, os 84 membros do Esquadrão de Batalha Especial, além do Esquadrão Adri, totalizando 90 pessoas, foram divididos em 15 equipes, cada uma criando um Deus Saiyajin próprio. Então todos tentaram um a um, e experimentaram a oportunidade de se transformar em Deus Saiyajin. Com o surgimento dos 90 guerreiros poderosos com poder de batalha comparável ao Super Saiyajin, a base do planeta Ongsan cresceu muito imediatamente. O único arrependimento era que esses deuses Saiyajins não pudessem existir ao mesmo tempo por causa das características especiais da fusão de um deus Saiyajin. Além disso, esses guerreiros não tinham uma boa base como Goku, então não conseguiam compreender automaticamente o significado de Deus Super Saiyajin. Portanto, o planeta Ongsan podia, no máximo, ter apenas 15 deuses Saiyajins ao mesmo tempo. No entanto, isso já era muito impressionante. Tio Adri, todos vocês deveriam tentar transferir seus poderes para Bardock, depois que Adri obteve o poder do Deus Saiyajin, disse Xiaoyan. Ele queria verificar ainda mais os requisitos de força das outras 5 pessoas para a transformação do Deus Saiyajin. Ok. 5 pessoas do Esquadrão Adri se levantaram e transferiram seus poderes para Bardock. De repente, flashes dourados cobriram o céu e a terra, e a aura imponente de Bardock era mais forte que a de todos antes. A aura dourada flamejante se transformou em uma densa névoa azul e depois ficou vermelha. Puxi. A névoa vermelha se espalhava de um lugar para outro como pétalas de flores. A névoa se enrolou algumas vezes e, em meio aos raios coloridos de luz, a cor do cabelo de Bardock mudou enquanto ele se transformava em um deus Saiyajin. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir, até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.